depois de quase um mês eu voltei. Meu Deus. Existem várias teorias do que pode realmente ter acontecido com a Uzi depois do episódio 8 de More Drones, já que o Solver tá dentro dela agora. Falam que a Uzi talvez possa possuir drones, qualquer um que ela quiser, ou até mesmo criar hologramas, afinal ela conseguiu todos os poderes que a Sin tinha. Mas nessa AU aqui o criador faz parecer que tem algo de errado com a Uzi depois de todos os acontecimentos do episódio 8 de More Drones, e o N tá começando a desconfiar disso. Mas o pior disso tudo é que a Uzi não quer contar pra ele o que tá acontecendo. E talvez isso possa ser preocupante. Meus amigos, eu fiz vídeo dessa AU alguns meses atrás. E ele foi o vídeo mais visto do meu canal. Então, por que não fazer uma parte 2, não é? E eu recomendo muito você ir lá ver aquele vídeo. Porque nessa análise eu vou resumir da onde a gente parou naquele vídeo. Eu realmente acho que vocês precisam ir lá ver. Vejam ele primeiro e depois vejam esse aqui. É a ordem cronológica certa. Só um adendo aqui, que naquele vídeo eu disse que possivelmente a Liz e a V virariam um casal canônico nessa AU. Mas o criador decidiu pensar mais sobre isso. Então, nada de Vise aqui, por enquanto. Então, meus amigos, vamos tentar novamente entender o que tá acontecendo em MD Unresolved. Só um aviso aqui que caso a minha voz esteja mais estranha que o normal, é porque eu tô gravando esse vídeo aqui às 2h40 da manhã. Ou seja, eu tô morto de sono e amanhã eu tenho aula. Meu Deus. Bom, naquele vídeo a gente parou na parte em que a V sai da colônia pra poder ajudar o Ted e a Lizzie a procurar a Jota. Afinal, a Jota tava devorando os drones inocentes pra poder sobreviver. Então a Uzi e o N ficaram na colônia pra poder ajudar os drones trabalhadores. Bom, aqui a Uzi e o N estão quase acabando de ajudar. Abre aspas. Feito, esse é o último, demorou mais do que eu esperava. Os outros drones trabalhadores podem cuidar do restante. Após isso, a Uzi chama o N para poder comer um lanchinho. Afinal, eles não tomaram café da manhã ainda. Então o N vai dizer que ele tá faminto. Eles precisam realmente comer alguma coisa. A Uzi então diz que espera que o pai dela não faça nada imprudente enquanto eles estão saindo para poder lanchar. E o N apenas responde que duvida muito que a Nori iria deixar isso acontecer. E bom, depois de alguns minutos eles conseguem um óleo para poder tomar o café da manhã. E como eles conseguiram esse óleo, eu não faço a mínima ideia. De acordo com esse diálogo aqui, a Uzi diz que eles conseguiram esse óleo em uma máquina de venda rápida. Máquinas de venda rápida são essas aí que tá aparecendo na tela, pra quem não sabe. Mas da onde eles coletaram esse óleo para poder colocar na máquina? Eu não faço ideia. Nisso então, ele vai perguntar se não é melhor eles levarem um pouco de óleo pros pais da Uzi também. E a Uzi só vai responder que provavelmente eles já comeram, então não vai ser preciso. Mas a Uzi não contava que a mãe dela já tava atrás dela ouvindo tudo isso. Abre aspas. O que você quer dizer de não trazer um lanche pra gente? Isso não é educado. Nisso então a Uzi vai responder que só tava brincando? Sei. A Uzi aproveita para poder perguntar a Nori se ela tá se adaptando ao novo corpo dela. Porque caso vocês não se lembram, no último vídeo eu disse que reconstruíram o corpo da Nori. Ela tá novinha em folha agora. A Nori então responde que ela já tá conseguindo pegar o jeito do novo corpo dela. Como vocês podem ver aqui, ela já consegue mudar. Ok. Uma explosão que parece que veio da oficina do pai da Uzi. Enfim, seja lá o que for, melhor verificar. Tá, pelo jeito aqui, o pai da Uzi acabou se machucando de alguma forma. Abre aspas. Ok, isso foi uma péssima ideia. A Uzi tava certa. Manusear explosivos não é o meu forte. Caralho, o pai da Uzi tem cabelo aqui? Que foda. A Uzi então fica obviamente preocupada e corre em direção ao pai dela para poder ajudar. E quando o N vai fazer o mesmo, de repente a Nori segura a mão dele. Abre aspas. Espera, N, eu preciso te perguntar uma coisa. O N então vai dizer que ele não pode parar, pois a Uzi precisa da ajuda dele, mas a Nori insiste ele a ficar ali. Enfim, ele não tem mais escolha. Então a Nori aproveita que a Uzi se afastou e ela vai começar a dizer algo um pouco estranho, algo que soa até como um possível insulto, talvez? Ela diz aqui que ela precisa perguntar uma coisa bem séria pra ele. Ela chega até a chamar ele de imundo e mentiroso. Assim como todos nós, o N fica meio surpreso e confuso com tudo isso. Nisso então, a Nori vai puxar o N pra mais perto e finalmente vai perguntar. Abre aspas. A filha da...
Ela continua viva? Tá, eu sei que ele tá censurado, mas pelo amor de Deus, né, gente? Dá pra ver um pouco ali que tá escrito Ieva. Essa pergunta é tanto quanto aleatória? Por que a Nori tá perguntando isso? Bom, vamos tentar dar um pouco de contexto aqui. Bom, como eu disse naquele primeiro vídeo dessa U, a Uzi tem que lidar com a Doll e com a Sin dentro dela agora. E é aí que tá, porque tudo nessa U dá a entender que só a Uzi sabe que a Doll e a Sin tá vivo dentro dela. As outras pessoas não sabem de nada disso. A Doll e a Sin não pode falar com ninguém, afinal elas são espíritos. Ou seja, só a Uzi pode dialogar com elas. E ninguém sabe disso. Eu não sei se vocês perceberam, mas nessa U, aquela cauda falante da Uzi, onde supostamente era pra ser o Solver, não aparece em nenhum momento. Então não tem como as pessoas saberem da existência do Solver vivo. E nem da Doll. Resumindo, a Uzi tá escondendo isso de todo mundo. Boa, parece que a gente finalmente desvendou pelo menos metade do mistério. Enfim, a Nori, assim como o N, percebeu que tem algo de errado. Foi por causa disso que ela perguntou sobre a filha da Ieva. A Nori acha que o N sabe de alguma coisa. Afinal, ele e a Uzi andam sempre juntos. Mas, assim como todo mundo, o N não sabe de literalmente nada. Voltando para a história, a Nori então diz que se algo de ruim acontecer com todos na colônia, ela não iria deixar de acabar com o N ela mesma. E você sabe muito bem o que eu quero dizer com acabar. Ela continua pressionando o N para ele poder falar a verdade, mesmo ele não sabendo de nada. Meu Deus, Nori, meu Deus. A gente vai dar uma pausa aqui rapidinho, só pra gente poder ver esse comentário aqui bem importante do Twitter, onde a pessoa pergunta o porquê a Nori tá tão fixada assim no N. Ela não confia nele mesmo depois desse 1 ano que se passou? O criador então responde dizendo que ela manteve um olhar muito atento sobre o N durante esse ano todo. Mas digamos que ela estava observando a pessoa errada. Afinal, é a Uzi que tá escondendo tudo, e não o N. Então, tá aí a resposta do porquê a Nori tá tão fixada assim no N de repente. O que na minha opinião é até compreensível, até porque quem que vai desconfiar da própria filha? Isso não faz sentido. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Tipo, eu sei, é o N, mas é muito mais fácil acreditar que um robô assassino é o vilão e tá escondendo as coisas do que a própria filha. Então aqui eu vou passar um pano pra Nori, mesmo que ela esteja maltratando o nosso amigo N. Coitado. Voltando para a história, o N então finalmente empurra o braço da Nori, se afastando do aperto dela. Aqui então o N vai começar a ter uma crise de ansiedade, enquanto palavras são ditas na cabeça dele. Abre aspas, nós a vimos, o núcleo dela foi comido. Ela tá morta, não tem como ela estar... Bom, parou aí, ele só parou de pensar do nada. Aqui então o N vai começar a implorar pra Nori acreditar nele, então a Nori finalmente decide acreditar, ou pelo menos ela finge acreditar nele. Bom, enfim, logo após isso, a Nori foi embora. O N diz aqui que ele precisa contar tudo isso que aconteceu pra Uzi. Enfim, ele não conta, ele nem toca no assunto depois daqui. De qualquer forma, de volta pra oficina do pai da Uzi. Sabe aquela que tinha explodido? Então, lá na oficina a Uzi já vai estar cuidando do pai dela que tinha sido ferido por causa da explosão. A Uzi diz aqui que ela já tá cansada de salvar o pai dela. Já é a 3ª vez que ele se machuca assim. Beleza, vamos rushar essa parte aqui porque ela não é tão importante assim, então só bora rápido. Aqui a Nori vai chegar e vai dar um abraço no Khan, perguntando se ele é secretamente o drone assassino, até porque como ele sobreviveu a essa explosão. Aí a Uzi vai separar os dois com a ajuda do N. A Uzi diz pro N levar o Khan pro quarto dele enquanto ela cuida da Nori. Eles se despedem e vão cuidar um das suas tarefas. Aqui a Uzi vai começar a fazer algumas modificações no corpo da mãe dela. Nessa parte a Uzi vai fazer perguntas simples pra Nori, perguntas sobre o corpo. A Nori vai responder essas perguntas normalmente. Mas quando a Uzi diz que o N e a V poderiam dar algumas dicas sobre o corpo, a Nori vai recusar junto com uma expressão de... raiva? Ah, esqueci. O N já tinha levado o Khan pro quarto dele e já tinha voltado. Ele tava ali com a Uzi e com a Nori ouvindo tudo. Depois de literalmente 1 hora, a Uzi termina e parece que o corpo da Nori tá funcionando perfeitamente agora. A Uzi então se vira pra poder falar com ele, mas... ele já tinha saído? Sumido? Talvez? Não sei. O N tinha sumido dali pra poder ficar sozinho pensando em várias coisas. Abre aspas, vai ficar tudo bem. A Uzi confia em você. Se ela realmente estiver escondendo algo, ela vai falar. De repente, a Uzi aparece do nada atrapalhando os pensamentos do N. Ela então diz que o N tá agindo de uma forma muito estranha desde manhã. Ela então vai perguntar se ele tá bem. É interessante analisar nessa parte aqui que nessa hora o visor do N tá escrito gerador de mentiras. E logo após isso, ele vai dizer que tá tudo bem e que ele só precisava de realmente 5 minutos extras de sono. A Uzi então diz pra ele que ele poderia ter avisado se ele queria descansar e logo após isso ela chama ele pro quarto, para eles poderem ficarem juntos. Só pra descansar, tá bom? Não pense em besteira.
Depois disso, a Uzi avisa pros pais dela que ela e o N vão sair mais cedo pra descansar hoje. E ela também pergunta se eles vão ficar bem sozinhos. Então a Nori vai dizer que tá tudo bem e que ela vai ficar de olho no Khan. Ela também diz que vai ficar de olho no... N? Ok, isso pareceu uma ameaça. De qualquer forma, a Uzi e o N já estavam longe pra poder ouvir isso. Na verdade, ficou parecendo mais um aviso do que uma ameaça, de fato. Então, aqui, eles finalmente chegaram em casa. A Uzi se deita e diz que ser mecânica em tempo integral é uma merda, e que ela sente falta de criar coisas divertidas como ela fazia antes. A Uzi diz aqui também que a V raramente precisa da ajuda dela para poder criar novas armas. Então, com esse diálogo, podemos concluir que a V aparentemente produz armas, talvez? Isso até faz sentido, até porque na biografia da V nessa U, diz que ela assumiu o cargo de proteger a colônia inteira, depois da batalha contra a Sim. Logo depois, a Uzi vai perguntar se o N também tá entediado com tudo isso, mas aí de repente o N vai dizer que não, até porque como ele vai ficar entediado perto dela? Bom, após isso o N vai tentar beijar ela, mas ela vai dizer que beijo só depois do casamento? Ah, essas coisas de casal aí. A Uzi então vai afastar o N dizendo que é melhor eles relaxarem um pouco antes de começarem a fazer as coisas deles. E, bom, desculpa, aqui não tem como pensar besteira, ela literalmente disse isso dando uma piscada pra ele. Nisso então a Uzi vai dizer pro N pedir comida pra eles. O N então vai entrar em choque e inventar um monte de desculpa, falando que eles não entregam esse horário e que eles podiam comer o lanche reserva deles e essas coisas aí. De começo, a Uzi vai até achar isso estranho, mas ela só aceita e diz que é melhor eles aproveitarem o tempo deles juntos. Enfim, após eles irem dormir, as horas foi se passando e o N não consegue realmente dormir. Ele então se levanta dizendo que não quer passar por esses sonhos de novo, ou melhor, pesadelos. Ele começa a se vestir e... Opa, nova skin desbloqueada. N estiloso. Ele dá um beijo na Uzi e finalmente se prepara para poder sair para um lugar que a gente não sabe ainda. Porém, digamos que a Uzi ainda estava acordada? Abre aspas. Aonde você está indo? Ok, hora das teorias. Se é que pode chamar isso de teoria, né? Eu acredito que essa aqui não seja a Uzi. A Uzi não acordou. Eu digo isso porque lembra quando eu disse que a Doll e a Sim vivem no corpo da Uzi em segredo dos outros? Então, é aí que tá o motivo do porquê é ruim a Uzi manter isso em segredo. A Doll e a Sim podem tomar o controle do corpo da Uzi às vezes. Nesse quadrinho aqui, a Uzi pergunta quem foi que mexeu nas asas do N ontem à noite, enquanto eles dormiam. E a Doll vai negar que foi ela. A Sim também vai negar, mas tá claro que foi assim. A Uzi perguntou isso de um jeito super calma, como se isso já tivesse acontecido antes. Ou seja, elas realmente podem possuir o corpo da Uzi. Ah, Alex, como você sabe que isso é verdade? Nesse mesmo quadrinho que o criador postou, tá literalmente escrito fatos. E eu acho que todo mundo sabe o que significa fatos, né? É algo que é verídico. Em outras palavras, isso aqui é canônico. Vocês conseguem entender aonde eu quero chegar? Eu acho que aqui não era a Uzi que estava acordada. Era a Sim. Ou Solver, não sei. A Sim literalmente toma o controle do corpo da Uzi no meio da noite porque é o horário que ninguém tá vendo. Eu gosto de pensar que ela faz isso pra poder cutucar as asas do N, como aquele quadrinho disse. Essa minha teoria pode ficar mais sustentável nesse segundo fato aqui, que mostra que quando a Doll toma o controle do corpo da Uzi, os olhos dela ficam vermelhos, com apenas um X no olho direito, que foi o olho que ela perdeu. Agora, quando é a Sim que toma o controle, o visor da Uzi fica amarelo, com 2 X no lugar dos olhos. Bom, aqui ela tá com um X no lugar do olho e tá tudo amarelo. E o texto de fala tá com alguns glitches, como se fosse aquela fala bugada que a Sim costumava ter. Então, eu prefiro acreditar nisso. É assim que perguntou pra onde o N tá indo aqui. É literalmente isso que temos até agora, não tem mais capítulos depois daqui. Eu não faço ideia de onde o N tava indo. Mas, se por acaso vocês gostaram do vídeo, eu peço realmente que vocês se inscrevam e deixem um like. Isso realmente me ajuda muito. Também tem o meu Twitter aí na descrição, onde eu vou começar a postar spoilers dos meus próximos vídeos. Então, me seguem lá, vocês podem me cobrar vídeo lá se quiserem. Enfim, valeu pela atenção e fui.